Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jana do Crochê Criativo, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui para ensinar para vocês o primeiro dos 4 apliques que a gente vai colocar no nosso tapete de Natal. Se você está assistindo meu vídeo ainda na estreia dele, o vídeo do tapete ainda não está postado. Então, primeiro eu vou ensinar a fazer os apliques, depois eu vou passar a videoaula do tapete. Então, se você está assistindo aqui na estreia, já vai fazendo os seus apliques, eles serão 4 diferentes, que a gente vai montar um tapete bem bonito para colocar na nossa árvore de Natal. E se você está assistindo o meu vídeo e já passou a estreia do meu vídeo, isso significa que já tem os 4 apliques aqui no canal. Eles estão em vídeos separados para que a videoaula não fique muito longa. E também já tem o tapete de Natal para a gente colocar no pé da árvore com os apliques de Natal colocados nele também. Espero que vocês gostem da videoaula. Para a aula de hoje a gente vai trabalhar com o fio amigurumi. Então, eu escolhi as cores de Natal para fazer o chapéuzinho do nosso urso, vermelho e verde. O vermelho já estava aberto, eu não tenho o código da cor, mas o verde é o verde bandeira 5767. Uma linha preta que a gente vai usar só um pouquinho para fazer o detalhe dos olhinhos e do nariz. E a linha branca que a gente vai utilizar para fazer aí o rostinho do nosso urso. Então, são essas 4 cores. Caso você queira mudar alguma cor, é óbvio que pode mudar. A agulha que eu tô utilizando para trabalhar, porque o meu ponto, ele é um pouco mais maleável do que o normal. Então, eu tô usando a agulha de 2,5 para trabalhar com o fio amigurumi. Porque eu quero que o rostinho do meu urso fique bem apertadinho. Quem tem o ponto muito apertado, utiliza a agulha de 3 milímetros, vai ficar melhor. E uma tesourinha pra gente cortar na troca de cores. Bora pra videoaula? A gente vai começar com o fio branco, fazendo primeiramente um anel mágico. Quem não souber fazer o anel mágico, tem aqui no canal uma videoaula explicando somente sobre o anel mágico, bem descomplicado, tá, gente? Então, quem tiver dificuldade pode ir lá assistir o outro vídeo para treinar um pouquinho o anel mágico. E aí, a gente vai subir uma correntinha aqui para fechar nosso anel e subir mais 2 correntinhas. E a primeira carreira, dentro do nosso anel, a gente vai colocar 16 pontos altos. Então, essa vai ser a primeira carreirinha do nosso ursinho, dentro do anel, tá? Então, quando você for colocar os pontos altos, todos dentro do anel. A gente vai fazer um círculo com 16 pontos altos. Colocou 16 pontos altos dentro do seu anel mágico, aí você vai puxar aqui o fiozinho, ó, pra gente fechar bem o nosso círculo. Como é o rostinho do nosso urso, a gente quer ele bem fechadinho. E vou vir aqui na terceira correntinha das 3 correntinhas que eu fiz primeiramente e colocar um ponto baixíssimo para fechar o meu trabalho, e assim fico com a primeira carreirinha. Subo 3 correntinhas, e agora, para cada ponto de baixo, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, na primeira carreira eu tinha 16, e agora eu vou ficar com 32. A gente vai colocar, ó, aqui no mesmo espaço, mais um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, em todos os pontos dessa carreira, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo espaço. E ficar com 32 pontos altos na segunda carreira. Eu vou fazer os meus aqui e a gente já dá continuidade. Coloquei aqui os meus 32 pontos altos. E agora eu venho, ó, na terceira correntinha das primeiras 3 que a gente fez e fecho com um baixíssimo. Subo 3 correntinhas para a próxima carreira. E no mesmo espaço, já faço mais um ponto alto. Então, essa terceira carreira, a gente vai fazer um aumento e um ponto alto sozinho no próximo ponto. Então, a gente vai ficar com 2 pontos altos no mesmo lugar e um ponto alto sozinho. No próximo,
2 pontos altos no mesmo espaço. E no próximo, um ponto sozinho. No próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. E no próximo, um ponto sozinho. Essa é a ordem e a contagem dos pontos para a próxima carreira, para essa terceira carreira que a gente está fazendo. 2 pontos altos no mesmo lugar, um sozinho. 2 no mesmo lugar, um sozinho. Então, é só fazer a voltinha toda e quando chegar aqui, eu volto com vocês para a gente continuar. Tô aqui no meu último ponto, vou fechar ele novamente com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez no início. E vou fazer mais uma carreira. Subo 3 correntinhas para dar a altura do primeiro, laço meu fio e volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, e agora eu vou colocar 2 pontos altos sozinhos para essa carreira. Então, eu vou ficar com um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto da base, e 2 pontos altos separados, sozinhos. No próximo, vou fazer um aumento com 2 pontos altos no mesmo espaço da carreira de baixo. E nos 2 próximos pontos altos, eu vou colocar um para cada. Então, vai ficar 2 no mesmo espaço e 2 sozinhos. 2 no mesmo espaço e 2 sozinhos. 2 no mesmo espaço e 2 sozinhos. E essa é a nossa quarta volta do rostinho do nosso urso. Cheguei aqui no meu último ponto dessa quarta carreira, vou fechar como eu tenho feito, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui ficou já pronto o nosso círculo para fazer o rostinho do nosso urso. A gente dá mais uma laçadinha e já podemos cortar o fio. Esse fiozinho aqui depois, você já, ó, passa ele para frente e para trás algumas vezes, já deixo o arremate dele pronto. E depois é só cortar aqui atrás. Bom, então agora a gente vai fazer o chapéuzinho do nosso urso. Eu vou preparar o fio vermelho e o fio verde. A gente vai usar os 2 fios de uma vez. E vou entrar em qualquer um dos pontos daqui dessa carreira de baixo, para amarrar os meus 2 fiozinhos juntos, tá? Dá pra ver aí? A gente vai dar um nozinho. E agora a gente vai escolher com qual começar. Eu vou começar com o verde e vou deixar o vermelho lá pra trás. E a gente vai utilizar a técnica de fio conduzido. Então, primeiramente, eu vou puxar uma correntinha e vou fazer uma correntinha com o meu fio verde. Aí, eu vou laçar meu fio e no mesmo espaço onde eu fiz essa correntinha, eu vou fazer um ponto alto já. Só que eu vou tirar as 2 primeiras alcinhas e quando eu for tirar as outras 2 alcinhas do ponto, eu vou trocar o fio pelo fio vermelho. E agora eu uso o fio vermelho na agulha. Então, essa técnica é a técnica de fio conduzido que a gente vai usar agora, para fazer alguns pontinhos de detalhe aqui no chapéu do nosso ursinho. Com a vermelha, eu vou entrar no próximo ponto, vou laçar o meu fio lá atrás, vou tirar 2 alcinhas e quando eu for tirar as últimas 2, eu vou trocar pelo verde novamente. E aí, eu tiro com o verde. Laço meu fio, venho no próximo ponto, puxo a minha laçadinha, tiro 2 alcinhas e quando eu for tirar essas 2 últimas, eu troco pelo vermelho. Quando a gente troca um fio pelo outro, o outro fio tá aqui atrás, ó, fica escondidinho dentro dos pontos que a gente tá fazendo. Então, agora eu vou fazer com o vermelho. Venho no próximo ponto, puxo a laçadinha lá atrás, tiro 2, e na hora de tirar esses outros 2, eu troco, deixo o vermelho lá atrás, ó, e pego o verde, trago ele pra frente e fecho com o verde.
próximo ponto alto, eu busco com o verde, e quando eu vou tirar as duas últimas laçadinhas da agulha, eu largo o verde lá atrás e troco pelo vermelho. Assim, a gente vai ficando, ó, com os pontinhos intercalados para fazer um detalhezinho mais bonitinho aqui no chapeuzinho do nosso urso. Continuando aqui, ó, mais uma vez com o vermelho, e na hora de tirar, eu pego o fio verde. Laço meu fio, próximo ponto, tiro duas, e na hora de tirar os outros dois, coloco o fio vermelho. Então, a gente vai fazer isso por 14 pontos altos. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais 7 pontos altos, sempre trocando na hora de tirar as duas últimas laçadas do ponto alto, para que a gente fique com as cores intercaladas assim. Aqui no último ponto, no 14º ponto, que no meu caso é o vermelhinho, as duas últimas laçadinhas a gente tira com o vermelho mesmo. A gente não troca mais pelo verde. E aí, a gente dá a nossa última laçadinha aqui para travar o fio vermelho. E pode cortar o seu fio. O verde, a gente simplesmente vai cortar aqui. O que eu faço com o verde? Porque ele não está travado ainda. Eu passo ele para cá, ó, por trás desse ponto. E aqui eu venho, ó, e dou uma laçadinha para travar ele aqui também. E depois a gente vai passar por trás desses pontos aqui para fazer o acabamento, né? Tanto desses daqui quanto esses daqui, a gente faz o arremate depois. Então, fica assim nosso trabalho nesse próximo passo. Agora, a gente vai fazer com o fio vermelho o chapeuzinho do nosso urso. Então, a gente vai vir aqui, dar a laçadinha inicial, o nosso nozinho inicial. E vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vai voltar na primeira e vai fazer um ponto baixo. Fiquei com um ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Entro nesse mesmo ponto baixo e faço 2 pontos baixos nele. 2 pontos baixos. Uma correntinha, viro o meu trabalho. Agora, eu tenho 2 pontos baixos e eu vou fazer mais 2 pontos baixos em cada um deles. E vou ficar com 4. Então, ó, é só entrar no pontinho mesmo baixo que a gente fez e fazer 2 no mesmo lugar. Uma correntinha, sempre que eu troco de carreira, eu faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. Aqui, no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nos próximos, eu vou fazer somente um ponto baixo. E quando eu chegar no último, eu vou fazer 2 pontos baixos novamente. Então, a partir desta quarta carreira, a gente sempre vai fazer 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no último. Nos demais aqui do meio, a gente vai fazer um ponto alto para um ponto baixo para cada ponto. Para trocar de carreira, sempre uma correntinha. Aqui, ó, eu começo já no primeiro ponto baixo, tá? Sempre que eu subir a correntinha, essa correntinha, ela não conta como um ponto. Então, a gente vem aqui, ó, entra no primeiro e faz 2 pontos baixos no primeiro. Para os demais, eu faço um ponto baixo para cada ponto da base. E quando eu chegar no último ponto da carreira, eu coloco 2 pontos baixos novamente, ó. Cheguei aqui no último, coloco 2 pontos baixos no mesmo lugar. Uma correntinha para subir, virei meu trabalho. Novamente, aqui no primeiro, 2 pontos baixos. Nos demais,
um ponto baixo para cada ponto da base. E no último, eu vou colocar 2 pontos baixos. E assim a gente vai fazer por 8 carreiras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tô na sexta, eu ainda vou fazer a sétima e a oitava. Vou seguindo essa mesma ordem de contagem. No primeiro ponto, 2 pontos baixos, nos demais, 1 para cada ponto da base, e no último, 2 pontos baixos. Sempre que eu trocar de carreira, uma correntinha, e aí vira o trabalho. Eu vou fazer o meu aqui e já venho com vocês. Terminei aqui, ó, a 8ª carreirinha. O nosso triângulo tá assim. Vou fazer a laçadinha final para cortar o meu fio. E aí, a gente vai usar esse chapéuzinho de lado, ó. A gente vai colocar ele aqui, ó, por trás dessa carreirinha que a gente fez colorida. Então, você pode tanto costurar ele aqui atrás, eu vou colar. Tá bom, meninas? Porque o nosso tapete, no final, os apliques que eu estou fazendo, eu vou colocar num tapete de Natal e eles serão todos colados. Depois eu dou um pontinho ou outro para fixar no tapete, para que a minha cliente possa colocar ele na máquina ou fazer as lavagens normalmente, mas eu não vou costurar pedacinho por pedacinho, eu vou utilizar a cola. Se caso você queira costurar, é só ir passando através dos pontos aqui atrás, com uma agulha de tapeceiro ou com a sua própria agulha de crochê. Então, assim fica o chapeuzinho do nosso ursinho. Com a linhazinha branca, eu vou fazer mais um anel mágico. Vou puxar uma correntinha aqui e vou colocar 6 pontos baixos nesse anelzinho mágico. 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anelzinho mágico, vai virar um mini círculo. E aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz e prendo com um pontinho baixíssimo, para fechar a nossa bolinha. Aperta bem, para ficar bem pititica e bem apertadinha, pra gente colocar no topo do nosso chapeuzinho. Dá uma laçadinha no final, ó. Depois eu vou esconder esses 2 fiozinhos aqui e a gente vai colocar aqui no nosso chapeuzinho essa bolinha. Bom, agora a gente vai fazer a orelhinha do nosso urso. Então, aqui, ó, aonde a gente começou a fazer a partezinha do chapéu, a gente vai voltar 3 pontos altos para prender o nosso fio. Então, eu venho, tenho o primeiro branquinho, o segundo branquinho, no terceiro branquinho e amarro o meu fio nesse ponto. Entro aqui e coloco 2 correntinhas, puxo 2 correntinhas. Aí, eu venho, pulo mais 2 pontos altos e prendo ela no terceiro ponto alto. Então, eu pulo o próximo, pulo o anterior e na terceira eu venho aqui, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Então, eu prendo as 2 correntinhas que eu fiz nessa lateralzinha. Laço meu fio e agora eu vou trabalhar sempre no mesmo espaço aonde eu iniciei essas 2 correntinhas e vou fazer mais 10 pontos altos. Na verdade, desculpa, vou fazer 9 pontos altos e aí com essas 2 correntinhas vão ficar 10 pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro, voltando sempre no mesmo espaço, ó, fiquei com 3, 4, a gente vai fazer 10
pontos altos no mesmo espaço. Vai ficar bem apertadinho, a ideia é essa mesma, tá? Pra ficar uma orelhinha bem bonitinha. Depois que eu terminar os 10 pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui, eu vou tirar a minha agulha daqui, ó, dessa argolinha. Ao invés de eu entrar no primeiro ponto, eu vou entrar no segundo ponto alto, que é esse vermelhinho aqui, ó, por trás do meu trabalho. E aí, eu vou buscar essa argolinha lá pra trás. Vou puxar ela lá pra trás. E aqui eu dou mais uma laçadinha. Faço um ponto baixíssimo, dou mais uma laçadinha e já posso cortar o meu fio. Então, a primeira orelhinha já fica pronta. Então, aqui, por que que eu não entro no primeiro pontinho verde? Porque a ideia é que a orelhinha fique na frente desses pontinhos mesmo. Então, a gente entra no segundo para puxar ela lá para trás, bem apertadinha, para a orelhinha ficar em cima dessa parte do chapéuzinho. Aqui desse outro lado, a gente vai começar no mesmo lugar. Vai contar 1, 2 pontinhos brancos, no terceiro a gente vai prender nosso fio. Dá um nozinho. Vai puxar 2 correntinhas, da mesma maneira que a gente fez a outra orelhinha. E agora, a gente vai vir aqui, ó, no segundo ponto também. Então, eu peguei aqui, ó, as minhas 2 correntinhas, e aqui eu venho no verdinho, que é o segundo ponto, pra subir a minha orelhinha em cima dessa partezinha do chapéu também. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar tudo. Aqui, mesma coisa, laço meu fio e venho pro mesmo ponto aonde eu comecei pra fazer os meus 10 pontos altos. Então, vai ficar da mesma forma que a gente fez do outro lado. Quando eu terminar os 10 pontos altos, eu pulo 2 pontinhos de onde eu comecei, 1, 2, e no terceiro eu venho prender com um ponto baixíssimo, dou uma laçadinha final e já posso cortar o meu fio. Prontinho, gente, ó. Agora a gente vai fazer o olhinho, os olhinhos e o narizinho e a boquinha do nosso urso. Então, primeiramente, eu vou pegar a agulha de tapeçaria e vou cortar o fio preto, mais ou menos uns 80 centímetros de fio, para não ter problema de faltar, e vou colocar na minha agulha. Bom, para eu escolher aonde eu vou colocar o meu olhinho, eu utilizei de base esses pontos aqui de cima, mais ou menos. Então, eu conto 1, 2, 3 no quarto ponto e vou descer aqui, ó, mais ou menos no local onde eu acho que o olhinho vai ficar legal. Também é na direção diagonal da orelhinha, ó, do meio da orelhinha. Então, aonde fica legal o olhinho, dá um triângulo, ó, com a orelhinha, o quarto ponto e aonde eu vou colocar meu olhinho. Então, só para vocês terem uma base de onde colocar, esse olhinho ele vai na segunda carreira do nosso trabalho, na parte de cima do ponto. Então, eu vou colocar o meu primeiro olhinho aqui. Eu vou entrar com a agulha por trás dele, vou puxar o fio pra frente, e aqui eu vou deixar um pedacinho pra trás, que depois eu vou esconder pelos pontos que estão ali. Aqui, quando eu passar o meu fio pra frente, eu vou fazer um nozinho. Então, é bem simples o olhinho que eu escolhi fazer. Ele é só um nozinho. A gente faz um nozinho aqui, ó, não precisa apertar muito esse nozinho para ele não ficar muito pequenininho. E depois a gente vem aqui do ladinho, em algum dos outros pontinhos, para passar esse fio de volta para trás. Então, você encontra aí
pertinho do seu ponto, aonde que você consegue passar ele para trás sem ser no mesmo ponto aonde você veio, porque senão ele vai voltar para trás o ponto. Daqui de onde eu voltei o meu olhinho, eu já vou pro outro direto. Então, eu fiz a mesma coisa, ó. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, forma um triângulo com relação à orelhinha e aonde eu vou colocar o meu olhinho. E entre um olhinho e outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 7º ponto. Então, eu tenho 6 pontos aqui no meio, entre um olhinho e outro. E no 7º é onde eu vou colocar o meu próximo olhinho. Então, mesma coisa, eu venho pra frente, puxo o meu fio. Cuidado para não puxar muito aqui atrás, mas também para não deixar frouxo. E vou fazer mais um nozinho simples, para fazer o segundo olhinho do meu urso. Da mesma forma, eu venho em alguma correntinha aqui ao lado, algum pontinho aqui do lado, para passar o meu fio de volta para trás. E aí, a gente já fica com os olhinhos do nosso ursinho prontos. Daqui, como eu tenho 6 pontos aqui no meio, eu venho, ó, no meio desses 6 pontos, 3 pontos para lá, 3 pontos para cá, e pego o ponto aqui de baixo, para saber que aqui vai ser o meio do meu narizinho. Então, eu vou começar por esse aqui, pelo ponto ao lado, para começar a fazer meu narizinho, ó. Vou vir com a minha agulha de baixo para cima, e depois eu venho pro meio do meu ursinho, ó, pro meio daqui. Não vai estar abertinho assim, aqui já tá aberto porque eu tava fazendo teste primeiro. E vou colocar minha agulha aqui. Vai estar meio apertadinho, mas pode dar uma empurradinha que o anel mágico ele abre um pouquinho. Volto no mesmo lugar 3 vezes e passo meu fio para fazer o primeiro pedacinho do narizinho. Então, ó, eu passo 3 vezes no mesmo lugar. Cuidado para não puxar muito e também para não deixar muito frouxo, tá? A gente precisa encontrar um balanço legal aí para o narizinho ficar bonitinho. Agora eu venho para o próximo ponto, que é o ponto do meio, aquele entre o meio dos 2 olhos que eu tinha feito a marcação para iniciar o meu narizinho. E faço a mesma coisa, mais 3 voltas de trás para frente e depois voltando para trás. Mais uma vez, passei as 3 vezes no ponto do meio. E a gente vai fazer mais um ponto aqui do lado, ó. Então, o nosso narizinho, os 3 pontos sempre se encontram no meio do nosso círculo, do nosso anel mágico. Mas eles saem de 3 pontos diferentes. Então, para ficar um triângulozinho. Mais uma vez, um triângulozinho. Aqui, ó, para dar mais uma pintadinha, eu entro novamente, ó, aqui na beirada. Para pintar mais um pouquinho, ó, para esconder esse branquinho que ficou aqui, ó. E venho para o do lado. Para ficar bem pretinho o nosso narizinho. E depois, mesma coisa, venho aqui no primeiro e coloco no meio para voltar. Aí, a gente arruma direitinho os nossos fiozinhos, porque a ideia é esconder o fiozinho branco lá de baixo. E assim fica o narizinho do nosso ursinho. Agora, eu venho aqui pro meio, aonde tudo aconteceu. E eu vou descer uma carreira. Então, ó, eu ainda estou na mesma carreira, na primeira carreira, mas vou descer aqui, ó. E vou fazer um risquinho aqui. E na próxima, a mesma coisa.
subo aqui e volto pra cá. Pra fazer o risquinho do narizinho do nosso urso. Aqui agora a gente vai fazer a lateral da boquinha. Então, ó, subo aqui e vou fazer uma boquinha no meu ursinho. Vou pro próximo ponto. Aí eu venho, ó, eu pulo um e vou no próximo. E faço mais um. Pulo um por baixo, vou no próximo. E faço mais um. E daqui eu volto. Então, eu volto aqui pro de baixo, ó. E volto pra esse aqui. E volto aqui pro de baixo. E volto pra esse aqui. E agora eu vou fazer o outro lado. Mesma coisa. Aqui eu tô na beiradinha da segunda carreira. Cuidado para não puxarem muito, para não ficar muito apertado. E aí o pretinho fica lá pra dentro, não aparece tanto. E agora é só voltar. Preenchendo aonde eu pulei anteriormente. E assim fica o narizinho e a boquinha do nosso ursinho. Esse fio aqui de trás, eu vou esconder ele por alguns pontos. E depois eu corto o meu fio. E assim fica o nosso ursinho. Ó, então tá aqui as 3 partes do meu ursinho. Agora eu vou colar, como eu falei pra vocês. Então, primeiro eu vou colar a bolinha bem aqui na pontinha do chapéuzinho. Com uma cola universal, que pode ser qualquer uma que vocês tenham aí. A gente vai passar um pinguinho aqui no cantinho, ó. E vai colocar nossa bolinha coladinha aqui. Então, primeiro eu faço essa colagem da bolinha, do chapéuzinho. E depois, ó, eu vou colar o meu chapéuzinho aqui, ó, atrás dessa primeira fileirinha verde e vermelha. Então, eu vou passar cola bem na pontinha do meu chapéuzinho. Eu gosto de passar bastante cola, tá, gente? Eu não economizo na cola, pra ficar bem fixo mesmo. E aí, a gente coloca no meinho, da maneira que você achar melhor. Tem gente que coloca mais pra cima, mais pra baixo, vocês podem colocar como vocês gostarem. Quem quiser costurar, pode costurar também, como eu falei. E aqui ficou pronto o nosso ursinho, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da videoaula, por favor, deixa seu like aí pra mim. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. E se vocês fizerem os apliques de Natal ou tapete de crochê que eu vou passar com esses apliques, me marquem nas redes sociais, @JanaCrochêCriativo. Agora eu também tô lá no TikTok, então quem tiver TikTok pode ir lá me seguir, que eu vou seguir de volta. Dúvidas e perguntas, pode deixar pra mim aí nos comentários, que sempre que eu receber eu vou responder vocês. E eu espero vocês para a próxima videoaula. Tchau!